Olá, seja bem-vindo ao panorama desta semana. Veja agora os destaques de hoje. Caratinguense conquista vaga em programa do jornal The New York Times. Após atender pedido de recuperando, FUNEC inicia processo de parceria com a APAC. Quaresma, sacerdote destaca a importância e o significado do período. Fique ligado, o panorama está só começando. Depois de atender o pedido de uma bolsa de estudos feito por um recuperando da APAC de Caratinga, a FUNEC decidiu fazer ainda mais. Alguns de seus representantes estiveram na associação e um processo de parceria para um convênio educacional foi iniciado. Tudo começou com uma paixão que nasceu durante os 3 anos e 10 meses que Taisson Dago Souza passou na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Foi nesse período que a leitura se tornou uma grande companheira e inspiração para que ele pudesse planejar o futuro em liberdade. O empenho lhe rendeu o cargo de bibliotecário da APAC de Caratinga e durante os últimos 8 meses de pena, entre um título e outro, surgiu um projeto de vida. Assim que ele leu um livro de autoria do professor Eugênio Maria Gomes. Ele enviou uma carta à diretora executiva da FUNEC pedindo uma bolsa de estudos e foi prontamente atendido. Daí em diante, só realizações. Ele iniciou o curso de administração na modalidade EAD e está no 2º período. Inspirado no caso de Taisson, a Fundação Educacional de Caratinga planejou e nos últimos dias, com alguns de seus representantes, foi até a associação para firmar uma parceria com a APAC para levar essa oportunidade a mais pessoas. O convênio será assinado em breve pela presidência da Fundação. A minha mão, se dá meu coração bater. E hoje nós estamos aqui, vendo a necessidade de firmar esse convênio, porque não para simplesmente em buscar bolsas de estudos, mas também parcerias com os estagiários na área de psicologia, na área de farmácia, na área jurídica. A APAC, ela sobrevive com voluntariados. A recompensa que vem é sempre essa, quando a gente vê uma pessoa que passou por esse sistema e realmente se adequou, recuperou a família, recuperou o conhecimento. Então é a oportunidade. Nós queremos que homens saiam daqui da APAC realmente recuperado com família, com emprego, com dignidade. Essa é a nossa função social. A diretora executiva da FUNEC, Raquel Carvalho, acompanhada do professor Eugênio e do juiz de direito, Dr. Consuelo Silveira Neto, tiveram um momento de troca com os recuperandos da associação para contar a novidade. A FUNEC acredita, que é possível, e hoje nós estamos aqui justamente com esse propósito, de firmar esse convênio, de parceria, tanto para os nossos alunos poderem ter aqui como campo de estágio, estágio obrigatório dos cursos, dos diversos cursos da instituição, e também para oferecer também a oportunidade do ingresso no ensino superior através dos cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD. Então, para nós, é muito importante essa visita aqui, porque é o início, e também a FUNEC poder contribuir justamente nesse sentido de dar oportunidade para que eles possam ingressar na sociedade e terem a oportunidade, a transformação através da educação. Nós sabemos que todo aquele que cumpre pena um dia vai retornar ao seio da sociedade. Nós não temos a pena de morte nem a prisão perpétua. E é primordial que a sociedade se conscientize disso, no sentido de permitir que aqueles que estão encarcerados possam trabalhar e estudar, para que ao final da pena retornem ao convívio e possam exercer uma atividade lícita, uma atividade digna e contribuindo assim pela melhoria da qualidade de vida de todos, aumentando a sensação de segurança e reduzindo a reincidência. Então essa parceria é uma parceria que vai contribuir significativamente por todo esse processo, no sentido de contribuir para a proteção da nossa sociedade. A notícia foi muito bem recebida por todos, inclusive por Rafael, que ganhou uma bolsa de pedagogia no UNEC.
Para ele, uma oportunidade de realizar o sonho de reescrever uma história marcada por um tropeço, como ele mesmo definiu. Não é porque uma pessoa tropeça e perde o caminho que ela deve ficar caída. Ela pode se levantar, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente só é o que a gente é hoje, em partes, pelas experiências que a gente teve, pelas coisas que a gente passou. E aí, quando coincidiu com a oportunidade de fazer a faculdade, só foi a minha redenção. Eu estou muito feliz por isso. Para nós é gratificante, porque nós sabemos que todas as pessoas que estão aqui em cumprimento de pena, eles vão retornar para a sociedade. E com essa oportunidade melhor de estudo, né, de qualificação profissional, isso abre o horizonte para eles de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Então, para nós é muito bom, é gratificante. Existe a remissão de pena por estudo. A cada 12 horas de estudo, eles recebem um perdão de um dia da pena a cumprir. E existe também a remissão por leitura, que além do estudo regular, fora dessas 12 horas, aqueles que lerem uma obra literária e façam um resumo, esse resumo é corrigido por uma professora, aquele que adquirir uma nota, podem também receber a remissão pela leitura de uma obra literária. Após uma reunião para alinhar e acertar os últimos ajustes para dar início à parceria, que contempla bolsas de ensino superior EAD e também uma maior inserção de profissionais da FUNEC para atuarem na APAC, aconteceu uma visita para mostrar as instalações e estrutura ofertada na associação. Um dos pilares da APAC é justamente a participação da comunidade nesse processo de ressocialização. Então a APAC ela tem como um dos pilares da sua metodologia trazer a comunidade para conhecer a realidade do sistema prisional e contribuir também nesse processo. E as parcerias elas são significativas nesse aspecto porque representam um avanço ao atingir esse objetivo primordial, que é trazer uma segurança melhor para a população. Com a chegada da Quaresma, nossa equipe procurou um sacerdote para falar da importância e do significado da data para os católicos e outros cristãos. O religioso aproveitou a ocasião para destacar o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2023. A Quaresma é um período de preparação para a Páscoa que começa na quarta-feira de cinzas e termina no sábado de Aleluia, anterior ao domingo de Páscoa. A Quaresma é este período de 40 dias que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o início do Tríduo Pascal, então até a quinta-feira santa, antes da missa de lava-pés, da missa da ceia do Senhor. Esses 40 dias nos recordam aqueles 40 dias que Jesus ficou no deserto, também os 40 anos do povo no deserto. Então, neste tempo, a igreja entra no mistério de Cristo no deserto, para ali se purificar, se preparar para celebrar a Páscoa, no caso da igreja, e com Jesus vencermos todos os males. Fazemos uma revisão de vida, repensamos como temos agido e por isso também é muito próprio da Quaresma os mutirões de confissão, porque é um tempo oportuno para a pessoa, ao repensar a sua vida, fazer a experiência com a misericórdia de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, para assim, totalmente purificado, poder celebrar, não apenas com palavras, mas com a própria vida, a Páscoa do Senhor e a própria Páscoa realizada mesmo na sua existência. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos se dedicam à reflexão e à conversão espiritual. Normalmente, se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. 3 práticas a igreja nos convida a fortalecermos no tempo da Quaresma. É o jejum, a esmola e a oração. Fortalecendo assim a nossa intimidade com Deus, a nossa convivência, a nossa abertura para a caridade e também o nosso autodomínio. Feito isso, inclusive nessa luta contra o mal, nós vamos percebendo que às vezes é preciso fazer algumas renúncias, porque senão a gente cai naquele ritmo de querer fazer tudo conforme a nossa vontade e aquilo que não é do nosso jeito então não presta, e aí vem as irritações, a violência. Então é um tempo de abstinência, exatamente para fazer essa experiência de perceber que a gente pode sofrer um pouquinho também, quando é para o bem do próximo, para o nosso próprio bem, né, em sinal desse amor a Deus em primeiro lugar e do amor que devemos ter uns para com os outros. Todos os anos, quando chega esse período, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB,
promove a campanha da fraternidade. Em 2023, a iniciativa tem como tema Fraternidade e Fome. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. O religioso aproveitou o ensejo para abordar sobre o tema. A campanha da fraternidade deste ano, ela tem como tema fraternidade e fome e como lema dai-lhes vós mesmos de comer, que está em Mateus capítulo 14, versículo 16, naquela menção quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes e pede aos seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Esta é a 60ª campanha da fraternidade, é a 3ª vez que a igreja trata do tema relacionando com a fome, e está em sintonia com o Congresso Eucarístico Nacional que ocorreu no ano passado. Fica o convite a todos para, neste tempo oportuno, fortalecer, portanto, a oração, as obras de caridade, fazendo assim uma revisão de sua vida, naturalmente, que isso possa também se expressar no exterior, na nossa dedicação na religião, na caridade. E, além disso, o convite para todos, ao fazer este exame de consciência, procurar também se informar dos mutirões de confissão que acontecerão nas suas paróquias e, assim, poderem também se aproximar do sacramento da penitência para receber o perdão dos pecados e celebrar bem a Páscoa do Senhor. Agora é hora do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota de Ramos. Confira! Recentemente aconteceu um fato inusitado no Brasil que ficou famoso em todas as redes sociais. Num dado momento, durante a celebração de um casamento civil, estavam presentes o noivo, a noiva, as testemunhas, o juiz de paz e os demais serventuários do cartório. O juiz de paz, ao indagar a noiva se era mesmo a sua vontade de se casar, ela, em vez de dizer o tradicional sim, falou simplesmente que não. Esboçou uma risada e corrigiu, digamos assim, falando que sim logo em seguida. Todo mundo riu, mas nesse momento o juiz de paz interrompeu a cerimônia e disse que ela teria que ser reagendada por violação ao Código Civil, porque senão, se fosse continuada daquela forma, haveria um vício na manifestação de vontade daquela noiva e, seguindo o Código Civil, a cerimônia então deveria ser reagendada. A grande questão é, agiu com razão esse juiz de paz? Sim, agiu com razão. Por quê? O Código Civil prevê que o casamento é um ato solene, que deve respeitar algumas formalidades legais, de maneira que, se descumprida ou descumpridas algumas dessas formalidades, isso poderá causar prejuízos ao casamento, poderá anular o ato. E uma dessas formalidades, aliás, a principal delas, é a livre manifestação de vontade. O casamento, para ser válido, deve advir de uma livre manifestação de vontade. Por mais que, no caso, pelo vídeo, seja claro que se tratou de uma brincadeira, certo é que o Código Civil prevê, no seu artigo 1538, o seguinte: a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, aí tem algumas hipóteses. Primeira, recusar a solene afirmação de sua vontade. Segundo, declarar que esta não é livre e espontânea. Terceiro, manifestar-se arrependido. Quando a pessoa chega, por mais que diga em tom de brincadeira, que não quer se casar, ela não pode se retratar mais naquele mesmo dia. Ela não pode logo em seguida falar que sim, porque a sua manifestação já está viciada para aquele dia. Afinal, o parágrafo único desse mesmo artigo diz que o nubente que no caso é o noivo, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Por mais que ela tenha dito que não e logo em seguida dito que sim, ela não pode se retratar no mesmo dia. Ela pode se casar, claro, não é por isso que o casamento não vai acontecer, mas tem que ser redesignada uma data para que haja, aí sim, o casamento novamente, a solenidade ela seja retomada e aí essa noiva e esse noivo manifestem livremente a sua vontade sem brincadeiras de qualquer tipo. Casamento é um ato solene, não é ambiente para brincadeira, principalmente o casamento civil. O casamento religioso, a festa é outra coisa. Agora, o casamento civil é um ato solene que, para ter validade, tem que ter ali a respeitabilidade das normas. Senão, ele não terá validade e pode causar prejuízos aí a todos. Prejuízo de tempo, porque o ato teve que ser remarcado, prejuízo de dinheiro, porque pode ter que pagar novamente aí pela prática do novo ato, dependendo do prazo ali, além, é claro, do transporte,
das testemunhas, dos demais envolvidos e outras questões envolvidas também para que se refaça o ato, né? Então, atenção para isso aí. Casamento não deve se brincar. Se você está pretendendo se casar, diga aquilo que é a vontade do seu coração, sem brincadeira. Quer se casar, diga que sim. Se por acaso não quer se casar, desistiu ou foi ameaçado, algo do tipo, diga que não e ponto. Mas em nenhum momento diga aquilo que não corresponde à sua vontade. Não brinque, porque casamento não é ambiente para brincadeiras, principalmente o casamento civil, no caso aí. Uma jovem de Caratinga foi escolhida para estudar por 6 semanas em Nova York por meio de um programa do jornal The New York Times. Mayra Dias é artista plástica e agora faz uma campanha na internet para custear a viagem. Duas brasileiras, até o momento que se sabe, né, foram 2 brasileiras. E eu, inclusive, conheço essa brasileira que foi aprovada lá do Rio de Janeiro. A gente já virou muito colegas e a gente também, nós duas estamos fazendo vaquinha. Mas que se sabe, né, até o momento, só foram 2 brasileiras para esse programa de Gap Year esse ano. E eu tô muito feliz, assim, é uma oportunidade única. Como eu falei, eu vou tentar o máximo para fazer tudo que eu puder para conseguir chegar lá. A application toda, o meu processo de candidatura toda, eu falei sobre a arte, porque a arte é uma paixão que eu tenho e é isso que eles procuram, jovens que tenham paixões, e é o que me move. Então, foi isso que eu queria deixar claro durante o meu processo de application para eles. E eu acho que foi por causa dessa paixão que eu fui escolhida. Esse programa ele chama Gap Year Program. E o que seria isso? Seria um programa para as pessoas que estão em um ano sabático, que, para quem não sabe, é um ano que você tira off. Por exemplo, quando você acaba de se formar, né, de concluir o ensino médio, e ainda você decide tirar um ano antes de entrar para a faculdade. Isso seria um ano sabático. Então, eu estou nesse ano sabático, ainda me autoconhecendo melhor e decidindo os meus planos futuros. E esse programa é feito para esses jovens de 18 a 21 anos que acabaram de concluir o ensino médio e que ainda não têm certeza dos caminhos que eles pretendem trilhar para criar uma carreira de sucesso. E é nisso que eles vão ajudar durante as 6 semanas que eu vou passar lá em Nova York, estudando dentro do New York Times. Quando eu apliquei, eu solicitei ajuda financeira. E nessa ajuda financeira, eles me deram $4.000 de bolsa de estudos. Só que o valor total do programa é em torno de $10.000. Então, eu ainda teria em torno de $6.000 para arcar. Além da minha hospedagem lá, que a hospedagem com eles fica em torno de $1.000 por semana, e são 6. Além de gastos adicionais, como visto, comida, né, passagem aérea, fora os gastos que eu vou ter lá mesmo, né. Então, eu criei uma vaquinha, né, para estar me ajudando a arrecadar esse dinheiro a tempo, principalmente a taxa de matrícula, que eu tenho que pagar até dia 1º de março, no valor de $2.500, equivalente a aproximadamente R$13.000 aqui no Brasil. Caso eu não pague essa taxa de matrícula, eu corro o risco de perder minha vaga no programa. Então, mas os gastos no total ficam em torno de R$75.000, um valor muito alto que eu e minha família, no momento, a gente não tem condições de estar arcando com esses gastos no momento. E por isso que eu criei essa vaquinha, né, para pedir ajuda do pessoal, me esforçar, né, fazer tudo que tiver ao meu alcance para que eu possa agarrar mesmo essa oportunidade, não deixar escapar, porque eu vou fazer tudo que eu tiver ao meu alcance para tornar isso realidade.
E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!